Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. Hoje o assunto aqui no programa Doc.com não poderia deixar de ser as eleições gerais que vão ocorrer aí no próximo dia 5 de outubro. Estamos aí, portanto, a menos de 10 dias da ida das urnas, falar um pouco a respeito do cenário nacional, o cenário estadual e também o cenário local aqui dos candidatos a deputado. Também vamos falar em relação às obras de infraestrutura rodoviária aqui na nossa região, feitas pela concessionária aqui do pedágio, a CCR Rodonorte, que iniciou nesta semana outro trecho da duplicação da BR-376 da Rodovia do Café, o trecho agora vindo de Apucarana, aí sentido Ponta Grossa, o trecho que parte de Ponta Grossa sentido Apucarana já começou, agora nesta semana teve aí o marco aí do início das obras Apucarana, Ponta Grossa. Nós vamos receber o diretor da CCR Rodonorte, o Cláudio Soares, para falar para a gente a respeito dessa importante obra de infraestrutura para o estado do Paraná que está aí começando. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, portanto falando de tudo isso aqui no programa Doc.com. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Muito bem, estamos de volta com o programa Doc.com, falando de um pouco de eleições gerais, as eleições que ocorrem fora esse domingo, no outro, no dia 5 de outubro. Portanto, aí os eleitores vão às urnas para escolher o próximo presidente da República, próximo governador, também o senador aqui no Paraná, deputado estadual e deputado federal. Nesta semana em que passou, algumas pesquisas de intenção de voto foram divulgadas, apresentando aí o que pode ser um cenário do que vai ocorrer no próximo dia 5 de outubro. Lembrando que na próxima semana também teremos aí uma semana, a última semana do horário eleitoral gratuito. Também devemos ter debates, né, tanto para a presidência da República quanto para o governo do estado, e o eleitor aí que ainda não decidiu seu voto, né, esse é o momento. Afinal de contas, estamos aí a poucos dias de ir às urnas e muito se falou aí nos últimos anos, muito se questionou, né, de mudanças, pessoal indo às ruas, né, como a gente viu no ano passado, aí protestando e contra o atual sistema, e agora é um grande passo aí no próximo dia 5 de outubro, escolher aí, de repente, pessoas que possam representar bem a nossa gente, a nossa comunidade. Nós que temos também, falando mais em nível local, a campanha, né, o candidato, vote no candidato daqui, que é realmente a quem se poderá recorrer posteriormente, passadas as eleições. Afinal de contas, se a eleição, né, os votos de Ponta Grossa forem para eleger deputados de fora daqui, realmente é possível, faz parte do jogo, né? Assim como os candidatos de Ponta Grossa vão atrás de votos em outros municípios, né? Isso também acontece aqui na nossa cidade, mas vai da consciência aí de cada pontagrossense, de cada habitante aí dos Campos Gerais, de eleger realmente representantes daqui. Falando um pouco do cenário nacional, né? Nós temos uma eleição para presidente da República que é fatídica. A morte do Eduardo Campos, o candidato do PSB à presidência da República, realmente mudou aí o cenário, mudou a trajetória aí dessa eleição à presidência da República, com a entrada aí da Marina Silva como candidata, ela que já esteve, inclusive, à frente da presidente Dilma Rousseff nas pesquisas de intenção de voto.
a Marina Silva, que também é do PSB, e na última pesquisa divulgada pelo Ibope, numa simulação do segundo turno, não é nem um empate técnico, mas um empate numérico, Dilma e Marina foi apresentado aí na última pesquisa, ou seja, é uma das eleições à presidência da República mais disputadas aí dos últimos anos. Essa que se desenha, né? A gente fala isso com base no que mostram os números das pesquisas. Uma eleição também que mostra a falta aí de articulação ou de repente de uma melhor articulação da oposição. Por quê? A presidente Dilma Rousseff e a Marina Silva, ambas foram ministras do do ex-presidente Lula. E fazem parte, se não de um mesmo pensamento, de um mesmo grupo, mas de uma mesma linha aí de pensamento, né? E que se teria no PSDB do Aécio Neves aí a oposição ao atual governo, mas que não conseguiu articular, né? Não conseguiu fazer decolar a campanha do tucano aí, Aécio Neves, que estagnou nas pesquisas e que logicamente ainda, né, diz que não jogou a toalha, mas que realmente está bastante complicado uma possível ida para o segundo turno. O fato é que o PSDB e o Aécio podem ser, sim, decisivos no segundo turno, né? Se de repente a tendência aí é que venha apoiar a Marina Silva, ou mesmo que esse apoio não seja declarado, porventura não seja declarado, mas os que votam no PSDB, os que votam aí no Aécio, né, devem migrar para a Marina, tendo em vista aí a questão antagônica aí, com o PT, né? Dificilmente do PSDB migraria aí esses votos para o PT. Mas é uma eleição que se desenha aí, como eu já falei, uma das mais acirradas dos últimos anos, e o que está em jogo, na verdade, é a continuidade ou não do PT à frente do governo federal, né? Tivemos os 8 anos do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, né, lá atrás, depois 8 anos com o Lula, agora mais 4 aí com a Dilma, portanto, completando 12 anos do PT no governo, e o que se vai colocar à prova nas urnas será a continuidade ou não desse modelo de governo aqui em nosso país, e cabe a você, eleitor, aí, logicamente, de todo o país, decidir. A questão também envolvendo a eleição ao governo do estado também promete ser disputada também, mas a questão fica por conta se teremos ou não um segundo turno. Afinal de contas, na última pesquisa Datafolha, divulgada aqui no Paraná, aparece aí o governador candidato à reeleição, o Beto Richa, do PSDB, com cerca de 44%, 46% das intenções de voto dentro da margem de erro. Mas, somados apenas os votos válidos, né, descontando aí os brancos e nulos, né, e se chega aí a um percentual de 52% do eleitorado paranaense, e se for realmente comprovado esse quadro, não teremos segundo turno aqui no Paraná, né, com a reeleição de Beto Richa. Mas, né, lembramos aí que tem do outro lado um candidato forte, né, que é o Roberto Requião, o senador aí do PMDB, que já foi 3 vezes candidato, 3 vezes governador do Paraná, né, e que também se coloca à prova nas urnas os 2 últimos mandatos do Requião e esse mandato agora do Beto Richa. Se quer um modelo que vinha sendo implantado pelo Requião, né, ele mais voltado lá para Carta de Puebla, mais para a questão aí, até um viés mais esquerdista realmente do Requião, ou um governo aí mais liberal, mais realmente com um diálogo maior, né, maior abertura do Paraná aí, que é o governo Beto Richa. E também, logicamente, vai caber aí aos paranaenses
escolher se fica o atual governador ou volta o ex. Porque a Gleisi Hoffmann, né, do PT, também parece a exemplo do que acontece com o Aécio, né, em nível nacional, acontece com a Gleisi aqui no Paraná também. Mais uma vez, uma candidatura do PT não conseguiu decolar para o governo do estado. E se houver um segundo turno, também a tendência é que Gleisi Hoffmann apoie o Roberto Requião, até para que se tenha um palanque para a presidente Dilma fazer campanha aqui no Paraná. Afinal de contas, como se desenha essa campanha, a presidência bastante disputada, todo o apoio em todos os estados aí vão ser disputados e muito. Né? A Gleisi Hoffmann, portanto, estagnou ali na casa dos 10% nas pesquisas de intenção de voto e pode colaborar aí, de repente, para ter um segundo turno, e lá no segundo turno é outra eleição. Por quê? Primeiro porque o tempo no horário eleitoral vai ser dividido no segundo turno entre os dois candidatos que ficarem. E segundo aí também porque vai contar com maior número de apoio aí, né, aquele candidato que conseguir articular o maior número de apoio como aí consequente do primeiro turno, onde são vários candidatos, são 8 candidatos ao governo do estado, né? Se tiver segundo turno, apenas 2 e fica aí mais polarizado e aquela história, né? No segundo turno, às vezes a pessoa não vota nem tanto porque quer um determinado candidato, mas sim porque não quer outro, né? É assim que as coisas têm funcionado no segundo turno e por isso é uma outra eleição. E passando pela questão do Senado, a única vaga reservada ao Paraná nesta eleição, o atual senador Álvaro Dias, do PSDB, nada de braçadas, né? Aparece aí entre 55% e 65% das intenções de voto nas principais pesquisas, né? Os seus principais adversários não chegam nem aos 2 dígitos, não passam nem dos 10%. Né, que é o Ricardo Gomide, do PCdoB, e também o Marcelo Almeida, do PMDB. Portanto, aí se desenha para uma nova reeleição do Álvaro Dias aí ao Senado da República. Bom, nós estamos falando então de eleições gerais. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos para falar mais aí em nível local, os candidatos a deputado estadual e federal. É um instante só, não sai daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Continuamos falando sobre as eleições gerais que acontecem, o primeiro turno das eleições no próximo dia 5 de outubro. A reta final dessas eleições, os candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal, aí intensificando muito o corpo a corpo, porque o que tinha de ser feito aí de contatos, principalmente na região, em outros municípios, já foi feito. O que acontece agora são os candidatos aí se dedicando mais à Ponta Grossa. Realmente a movimentação é grande, várias reuniões nos bairros, o pessoal visitando o comércio e existem aí duas realidades aí. Uma para deputado federal, onde temos vários candidatos com potencial, mas que dentro das suas coligações ali dependem muito da quantidade de votos que cada um vai necessitar, né? Temos também dentro dessa disputa eleitoral, dentro dos candidatos a deputado estadual, aí uma perspectiva de eleger 4 deputados aqui por Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Existe sim colégio eleitoral para isso e existe também aí a perspectiva de eleger 2 deputados federais. Portanto, hoje nós temos um deputado federal, poderemos dobrar, né, essa
quantidade de representante em Brasília. Logicamente que o ideal seria até mais que isso, e a região tem potencial também para eleger mais, mas aí elegendo 2 já é um avanço, né? 100% aí de aumento. E tem os principais nomes, né? Temos o candidato aí à reeleição, o deputado Sandro Alex, do PPS. Temos também candidatos aí com potencial, o próprio presidente da Câmara de Ponta Grossa, Aliel Machado, do PCdoB, o próprio João Barbiero, do PV, a professora Elizabeth Schmidt, do PSB, que tem feito uma belíssima campanha aí também, né? Bastante empolgada com essa campanha. E sem falar em outros nomes que tem aí, mas os que teriam aí maior possibilidade de ocupar essas 2 cadeiras que a região pode fazer seriam mais esses nomes que eu acabei de citar. E na questão aí envolvendo a candidatura a deputado estadual, né, temos a perspectiva também de dobrar o número de representantes na Assembleia Legislativa. Hoje nós temos 2, né, conseguir aí pelo menos mais 2 cadeiras no Legislativo Estadual. Hoje temos os 2 candidatos à reeleição, o Plauto Miró Guimarães, do DEM, e também o Péricles de Mello, do PT, né, buscando aí, e sempre quando a pessoa ali ela já já ocupa um determinado cargo, fica realmente uma expectativa aí de uma reeleição. Ambos aí já estão por vários mandatos na Assembleia Legislativa, né, e estão pleiteando o aval aí da população para mais um. Mas outros nomes aí também com potencial de chegar à Assembleia Legislativa, o próprio representante aí do PDT, o empresário Márcio Paulic, né, que tem feito uma campanha aí também em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, em outras regiões do estado, né. Temos o vice-prefeito da nossa cidade, o Dr. Zeca, do PSD, também fazendo uma campanha aí com possibilidade, e o empresário também, o Marcos Zampieri, do PSC, que tem um diferencial dentro da sua coligação. Afinal de contas, a expectativa de que o candidato mais votado nessa eleição ao governo, à Assembleia Legislativa, seja o Ratinho Júnior, que é deputado federal, mas agora saiu a estadual, e que pretende levar para a Assembleia Legislativa do Paraná cerca de 10 a 12 deputados estaduais, e nessa crescem muito as possibilidades do Marcos Zampieri do PSC. Temos também aí o próprio vereador Jorge Luiz de Oliveira como candidato, o vereador também Romualdo Camargo, que segundo o que ele prega, seria aí a menor votação de um deputado estadual para ingressar na Assembleia Legislativa deve sair dessa coligação PSDC e PEN. Essa coligação aí, se chegar o número de votos suficiente para eleger um candidato, né, a deputado estadual, deve ser, na perspectiva aí do Romualdo Camargo, com cerca de 15 a 18 mil votos aí. Existem também outras candidaturas, né, a deputado estadual, mas que realmente as principais e as que têm maiores probabilidades, maiores chances de alcançar êxito no próximo dia 5 de outubro são essas que eu mencionei, devido também a algumas pesquisas, as chamadas pesquisas de consumo interno, que as coligações, os candidatos fazem para acompanhar, logicamente, o seu desempenho. Afinal de contas, é um trabalho aí que vem sendo feito, né, esse trabalho de lançar candidatura, de preparar uma campanha, e ao decorrer aí da campanha as pesquisas vão delimitando, vão mostrando qual é o reflexo do trabalho feito diante do eleitorado, né? São números que a gente não pode divulgar, até porque não são pesquisas registradas na Justiça Eleitoral, mas pelo acesso que a gente tem a esses números, né, esses candidatos aí são os que estão com maiores possibilidades de chegar. E lembrando aí realmente que existe a campanha, né, do candidato, voto em candidato daqui, para aumentar a representatividade da nossa cidade, da nossa região, e depois poder cobrar, né? Estava conversando há um tempo atrás com o pessoal da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, e realmente não é só a Prefeitura de Ponta Grossa, mas sim todas as prefeituras
elas têm o seu orçamento aí muito engessado, né? Vai 25% para a educação, 15% para a saúde, né? Quase 50% aí do orçamento para pagar a folha, para pagar os funcionários, né? Sobra muito pouco para investimento em obras, investimentos aí em melhorias para a população através de recursos da prefeitura. Onde estão os recursos? No governo do estado e no governo federal. E como que se consegue esses recursos? Com representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Portanto, vale aí essa consciência, né, nesta reta final aí da eleição, para realmente, independente de quem quer que seja o seu candidato ou o nome vir a escolher, mas é importante que depois você encontre ele no supermercado, encontre ele, veja o que ele diz nos jornais aqui da cidade, com certeza tem os escritórios políticos aqui, você pode ter acesso e cobrar aí realmente depois o que se foi prometido na campanha e se vai ser cumprido ou não. Caso que não ocorre se o candidato for de fora aqui da cidade. E é muito bom lembrar também que no próximo dia 5 de outubro, aí o próprio TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele orienta os eleitores a levar a colinha, a famosa colinha. Afinal de contas, são aí 5 votos a serem destinados e muitos números, né? Primeiro você vai votar para deputado estadual, que são 5 números, depois para deputado federal, que são 4, depois para senador, que são 3 números, depois para governador, que são 2, e para presidente da República, que também são 2. Então, aí, né, para ficar até mais, evitar qualquer tipo de branco na hora de votar, é bom ter aí a sua colinha, e o próprio site do TSE fornece essa cola ali para você levar o seu número no dia da eleição. Bom, nós abordamos aí de forma geral, portanto, esse cenário eleitoral que se desenha aí para o próximo, fora esse domingo, no outro. Nós vamos aí para um rápido intervalo e na sequência nós vamos voltar aí mudando um pouco de assunto, falando de obras de infraestrutura rodoviária aqui na região e também no Paraná, com a duplicação, o início aí do segundo trecho da duplicação da BR-376, a rodovia do Café. Já iniciou um trecho sentido Ponta Grossa-Apucarana, que está em execução, inclusive com boa parte aí já pavimentado, e agora se iniciou o outro trecho que vem de Apucarana até Califórnia, aí sentido contrário, e que é uma obra esperada aí com anseio por toda a população, porque vai aumentar a segurança por quem trafega nessa rodovia e também melhorar aí o escoamento da produção agrícola aí, ou de outras produções também, industrial, até o Porto de Paranaguá. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, portanto, falando dessa questão com o diretor da CCR Rodonorte, o Cláudio Soares. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. Agora, na entrevista desta semana, vamos falar a respeito de obras de infraestrutura rodoviária aqui na nossa região e no Paraná. Para isso, recebemos o diretor da CCR Rodonorte, concessionária das rodovias aqui na região, Cláudio Soares. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você para a gente falar de um evento tão importante aí para o estado do Paraná. Pois é, nós estamos passando por um momento aí realmente de realizações em relação a obras de infraestrutura viária, né, rodoviária. Nesta semana, em Apucarana, foi lançado aí o outro trecho aí da duplicação da BR-376, a rodovia do Café, uma das obras mais aguardadas aí para o sistema rodoviário do estado e, por que não, do país. Como que se deu essa obra aqui? O primeiro trecho de Ponta Grossa, sentido Ponta Grossa, Apucarana, já começou, agora de lá para cá.
É isso aí, é o que você falou, é uma das obras mais importantes aí, não tenha dúvida, para o estado do Paraná, que é um corredor super importante para o escoamento aí da nossa produção, mas também é uma obra super importante para o país, levando em consideração aí que o Porto de Paranaguá é um dos grandes caminhos aí de exportação de grãos para o mundo. Essa obra é o sonho não só dos paranaenses, mas dos brasileiros como um todo. E aí, é o que você falou, a gente já começou aí no começo do ano, em janeiro, o primeiro trecho saindo aqui de Ponta Grossa, indo em direção a Apucarana. Essa semana foi lançado lá o início do trecho número 26, que é saindo de Apucarana e vindo em direção a Ponta Grossa. E a ideia nossa é um atrás do outro. Semana que vem vamos lançar o início do segundo trecho, que é a sequência desse primeiro que sai aqui de Ponta Grossa, com mais 10 quilômetros, e a ideia é a gente estar junto com o DNR aprovando. Nós temos que duplicar os 231 quilômetros, então a gente está fazendo um trabalho técnico junto com o DR para definir os principais trechos, né, os trechos onde a gente possa melhorar a fluidez do tráfego, possa principalmente cuidar da segurança do nosso usuário e dos lindeiros. A gente vai apresentando, fechando esses trechos junto com o DR e vai dando andamento à nossa duplicação aí da nossa estrada. Pois é, que esses 231 quilômetros é uma das maiores obras de duplicação do país. Isso, exatamente. Está entre as principais obras de duplicação do país. E o evento aconteceu nesta semana em Apucarana. A gente tem um material, né, para a gente ver a respeito desse lançamento, que foi na terça-feira? Foi na terça-feira. Na terça-feira. Vamos ver então, apresentar para você e na sequência a gente volta aí para comentar mais sobre essa importante obra aí para a estrutura rodoviária do Paraná. Essa frente Apucarana, a nossa expectativa é concluí-la com 1 ano. Próximo às regiões das cidades, dos municípios, com certeza ela traz uma segurança muito grande para quem trafega, quem a utiliza até num tráfego pendular. Aqui no caso nós temos 2 municípios muito próximos, Califórnia e Apucarana, e esse tráfego é intenso, não é um tráfego de longa distância. Então essa duplicação vem trazer uma segurança muito grande para as pessoas que se utilizam desse trecho para esse tráfego. Sem dúvida nenhuma, sob o ponto de vista da melhoria da infraestrutura do estado do Paraná, esta obra ela vem, no meu entender, mudar de patamar a infraestrutura do estado. Portanto, os bens que a melhoria de infraestrutura traz ao estado são enormes. Toda a vida, é uma obra esperadíssima por toda a região, pelo estado inteiro, de modo geral. Afinal de contas, aqui um corredor importante, né, como temos a 277 também, da produção. Aqui também, né, uma região muito forte, economicamente falando, do estado do Paraná, e que aí tinha dificuldade de se locomover em direção à capital, em direção ao nosso porto, e hoje já começa a realidade se transformar nessa nova frente que estamos abrindo, né? Já tem a frente de Ponta Grossa no sentido Apucarana, agora Apucarana no sentido Ponta Grossa, que não foi uma decisão difícil de ser tomada quando você analisa o projeto tecnicamente, e que mostra que o movimento pendular entre Apucarana e Califórnia justifica que a obra seja antecipada nesse trecho aqui. É um trabalho em equipe, aqui todos estão de parabéns, temos que celebrar em muito essa conquista, que é uma conquista, acima de tudo, do povo paranaense. É um momento histórico e nós estamos felizes, Apucarana, Vale do Ivaí, toda a região noroeste do Paraná, é um corredor de logística, mas principalmente segurança. Era necessária a duplicação e agora nós vamos ter essa obra. E era um lote que era para ser feito em 2021 e junto com a concessionária, com a Rodonorte, nós tivemos aí a honra de ser contemplados com a antecipação dessa obra. Então estou feliz, a Apucarana está feliz, os prefeitos do Vale do Ivaí estão todos felizes e vai ajudar todos nós. Precisamos dar mais segurança e aqui ganhamos 11 quilômetros de pista duplicada e também a possibilidade da instalação de terrenos industriais. É uma frente de desenvolvimento para a nossa região e que Deus abençoe todos os envolvidos. Na realidade, essa duplicação é um sonho nosso, morador de Califórnia. A questão do desenvolvimento, eu acredito muito no favorecimento do desenvolvimento na área industrial.
facilita, propicia, porque uma empresa, para ela se instalar, ela busca qualidades de logística e isso favorece muito Califórnia. Também todo o desenvolvimento ali do município, a questão da trafegabilidade, da segurança, tem muitas questões que, por sermos um município pequeno, nós dependemos de Apucarana e região. E isso também facilita bastante. Esse demonstra o carinho, o zelo, a preocupação que tem para com a nossa população da região. Muito bem, essa foi a matéria e o pessoal lá realmente empolgado com essa obra, né? O pessoal de Apucarana até Califórnia, esses 11 quilômetros desse trecho. Como que foi esse evento lá no norte do estado? Foi muito emocionante, né? Essa é a palavra correta. Estavam lá o prefeito de Apucarana, a prefeita de Califórnia, que são os dois principais municípios ali que vão ser interligados por esse primeiro trecho, né? E era a palavra de todos lá é um marco mesmo para a história da região, o início dessa duplicação que é esperada há tanto tempo pela população local lá. Estavam todos muito felizes, né? E envolve duas questões também, né? Além da infraestrutura para melhorar aí a carga, escoamento de cargas, né, da produção que vai para o porto, mas também muito também pela segurança, né? Porque é uma estrada que toda estrada que não é duplicada, ela tem o perigo aí das ultrapassagens em locais indevidos e tudo mais. Isso também é muito levado em conta. Esse é o principal ponto para definição junto ao DR, porque quem define aonde a gente vai fazer é o DR, que ele que é o dono do contrato aqui, vamos dizer assim. Então o principal ponto na definição de qual trecho vai ser duplicado primeiro é exatamente a segurança. Esse é o ponto a ser discutido. Depois de discutir a segurança, a qualidade da vida ali do entorno da rodovia, a gente vai discutir a fluidez, a gente vai discutir qualquer outro ponto, mas o principal ponto é a segurança, não tenha dúvida. Certo, e você falou, Cláudio, que em janeiro começou o primeiro trecho, Ponta Grossa, Exatamente. Sentido Apucarana. Agora começou esse de lá para cá. E na terça-feira que vem, o Pepe Richa, o José Richa Filho, secretário, né, volta aqui a Ponta Grossa para o lançamento de mais um trecho, também em sentido Ponta Grossa Apucarana. Exatamente, é a sequência desse primeiro trecho, que ele vai estar mais ou menos ali na região de onde está sendo instalada a fábrica da Ambev. Então, são mais 10 quilômetros. E aí a expectativa agora é a gente fazer mais ou menos 30, 35 quilômetros todo ano, daqui até o final da concessão. Para a gente poder entregar a concessão lá no final com ela toda duplicada, que é o sonho aí de nós paranaenses. Pois é, e você falou que começa ali próximo da onde vai ser instalado a Ambev, já está em construção bem avançada lá, inclusive. E tem um dado de que só a Ambev vai resultar aí em cerca de 700 caminhões a mais dia, nas estradas aqui que cortam Ponta Grossa. Ou seja, é um investimento aí que vem no momento certo. Exatamente, isso aí com certeza a duplicação da rodovia foi um dos fomentos para a fábrica da Ambev, para a decisão da Ambev vir para a rodovia do Café. Dessa motivação foi, não tenha dúvida, que foi a duplicação da rodovia. Se não houvesse essa possibilidade, pode ter certeza que eles teriam outras prioridades por aí. Então, a duplicação é um meio de incentivar o crescimento das cidades, da comunidade, com certeza. E Ponta Grossa vive um momento também ímpar aí na atração de investimentos privados, né? A DAF, montadora de caminhões, se instalou também, e agora com a Ambev, o dobro também da capacidade da Tetra Pak aqui também, ou seja, toda essa infraestrutura, Ponta Grossa já está num local privilegiado nessa questão, mas precisa dessa infraestrutura para atrair. Você está correto. E a prefeitura tem andado também, tem corrido atrás para melhorar até a fluidez dentro do perímetro urbano dela aqui. Nós estamos com uma obra já em fase final de conclusão aqui, a população de Ponta Grossa, né? A prefeitura está terminando a execução da duplicação do viaduto ali que passa acima da rodovia do Santa Paula. Do Santa Paula. Está iniciando na próxima semana a trincheira da Ernesto Vilela. Pois eu quero pegar todos esses assuntos
eu vou deixar para o próximo bloco, Ok. Cláudio, só para a gente concluir falando qual o valor, né, do investimento desses 231 quilômetros dessa duplicação, né, da Rodovia do Café, e como você falou aí, parece-me que até o final do contrato, até 2021 que vai. Isso, exatamente. E o valor? O contrato termina em 2021, em novembro, para ser mais específico, em novembro de 2021, e essa duplicação deve custar em torno de R$1 bilhão. Então, Um bi. Um bi. Então tem muito dinheiro para investir aí na Rodovia do Café. Tá certo, então a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta falando dessas obras aqui na rodovia que corta aqui, a PR-151, aqui em Ponta Grossa, que também tem várias obras de infraestrutura, de acessos viários aí na cidade, e vamos falar nisso no próximo bloco. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa doc.com, nesse segundo bloco da nossa entrevista desta semana com o diretor da CCR Rodonorte, Cláudio Soares, falando a respeito da duplicação. Falamos no bloco anterior da duplicação da Rodovia do Café, BR-376, e várias obras também que aqui dentro do município estão ocorrendo e tem uma participação também, aí, um acompanhamento da concessionária. É verdade. Hoje a prefeitura aqui tem 3 grandes obras aí, ou em andamento ou que vão ser iniciadas, né? Ela está terminando a duplicação do viaduto ali do Santa Paula. Vai iniciar semana que vem a trincheira da Ernesto Vilela e tem um outro projeto, uma trincheira do Los Angeles, lá do bairro Los Angeles. Então, qual que é o nosso envolvimento com isso daí? Como são obras que interferem com o trânsito da rodovia, e a gente é uma empresa concessionária da rodovia, a gente tem que zelar pela faixa de domínio e pelas intervenções na faixa. Então, qual que é o nosso papel aí? É a gente, com o nosso corpo técnico, né, os engenheiros, apoiar a prefeitura e fazer uma análise junto ao DR para aprovar essas intervenções que vão, de uma forma ou de outra, intervir com a rodovia. Esse é o nosso papel, em ajudar, tentar facilitar junto à prefeitura a execução dessas obras que cause menos transtorno para a rodovia e para os moradores, né? A execução fica a cargo daí do DR? No caso aí tem DR, tem a própria prefeitura, fica a cargo deles. O nosso papel é só tentar, antes de iniciar a obra, tentar orientar para fazer um projeto que funcione, seja funcional junto à rodovia e depois, durante a execução, sinalização, né, e orientação dos nossos usuários. E são obras também que vão aumentar muito a segurança, né? Não tenha dúvida. De quem passa... Voltamos a essa prioridade. Exatamente. A prioridade aí é a segurança. Acabar com os cruzamentos em níveis, que isso é um risco muito grande por uma rodovia que vem com trânsito pesado, com muito caminhão, e você chega no meio da cidade, vem as pessoas se locomovendo para a escola, para o trabalho, para um hospital. Então, o trânsito é muito diferente. Então, isso ajuda muito na segurança, você tirando esse cruzamento em nível. E esse é o principal objetivo dessas obras, não tenha dúvida. Tá certo. E além dessa questão que a gente falou da duplicação e da 376, existem outros trechos sendo duplicados aqui na região? Temos nós iniciamos também no começo desse ano a duplicação da PR-151, lá através do trevo do Mirandinha, lá em Jaguaraíva. Que era o principal ponto da PR-151 de risco para o usuário, que era um cruzamento em nível ali muito grande ali na região. E a gente já iniciou a execução do viaduto lá, um trevo muito grande e que vai dar outra cara também para a região lá, principalmente para Jaguaraíva. Pois é, acho que a gente tem imagem também dessa obra lá. E qual também quando que começou e até quando que vai também para ficar pronta? A obra começou em maio e deve ir também mais ou menos até abril, maio do ano que vem. No investimento lá também? Um investimento aí na casa de uns 40 milhões de reais lá.
Não, desculpa, 18 milhões de reais. 18 milhões. E é um trecho de quantos quilômetros? Não, esse só o trevo da É o interseção. trevo para... Da interseção ali da PR-51 na entrada ali da cidade. Certo, é porque realmente é perigoso ali, inclusive. Exatamente. Você passa pela Porque PR-51, tem uma PR-090 que chega ali, e é o movimento mesmo, que vem do pessoal de São Paulo, que desce do norte do Paraná, é um trevo bem confuso mesmo. Mas para organizar realmente uma obra nesse sentido. Exatamente. Essa obra que ficou também o contorno de Campo Largo aqui, chegando em Curitiba, essa também ela deu uma fluidez no tráfego ali bastante, e tirando, né, que passava por dentro ali de Campo Largo. É outra obra que, se a gente for pensar direitinho, foi uma obra que melhorou demais a vida do nosso usuário, mas mais ainda para os moradores de Campo Largo. Você tirou todo aquele trânsito pesado que passava dentro da cidade ali, aumentando o risco dos moradores ali que circulam de um lado por outro ali, que hoje você não pega mais trânsito ali descendo para Curitiba, né? Você passava ali por dentro de Campo Largo, até por motivos óbvios. Você tinha alguma sequência de quebra-mola, de sinais. Hoje você passa por fora com tranquilidade para todos. Exatamente. E em alguns trechos, né, da rodovia ligando Ponta Grossa a Curitiba, sempre teve obras também. Essas são obras de recuperação. Isso são obras de recuperação e manutenção do pavimento. Essas aí a gente já faz desde o início, e isso daí vai até o final da concessão também, porque a gente tem que manter o nosso pavimento de uma forma segura para o nosso usuário. Então, cada vez mais a gente tem que fazer intervenção no pavimento com essa quantidade de caminhão, graças a Deus temos bastante caminhão, mas com essa quantidade de caminhão de transporte muito pesado, a gente cada vez mais tem que fazer intervenção no pavimento para que não haja buraco aí na rodovia. Né? E esse trecho, se eu não me engano, entre Ponta Grossa e Curitiba, foi inclusive elencados aí por revistas como um dos melhores, né, das mais bem cuidadas aí. Ele já há alguns anos, ele já figura aí nas revistas especializadas como um dos melhores trechos. E a gente está esperando agora que se torne tudo, o 277 e a rodovia do Café se torne uma das melhores mesmo do país depois de duplicada. Verdade. E quando a gente fala no assunto de concessão, de pedágio, né, sempre às vezes gera polêmica e o pessoal comenta de contrato. Mas tudo que está no contrato, que foi colocado lá no início, vai ser concluído? Com certeza. Tudo que está previsto no contrato a gente vai cumprir, não tenha dúvida. Não existe... A única coisa que está sendo feita é isso, junto com o DR, os técnicos estão definindo qual é a prioridade de execução da duplicação. O que vai ser feito primeiro. É só isso. O que vai ser feito tudo vai, não tem dúvida. E o contrato até 2021? Até 2021. Novembro de 2021. Novembro de 2021. Tá lá muita coisa para fazer, então. Muita coisa para fazer. E o resultado aí, lá quando encerrar essas obras, é realmente uma mudança de cenário, né, na estrutura rodoviária. Falava-se muito nos anéis de integração, né, e tudo mais. É um pouco do que se pregou. O resultado final é exatamente o que foi desenhado lá atrás. É o anel de integração de uma forma completa e funcionando. É isso, para melhorar bastante não só a vida de quem passa por aqui, mas principalmente a vida do nosso produtor rural aí para fazer o escoamento da safra dele. Sem dúvida, é a realização do sonho. Exatamente. E essa questão também, como que é a relação com o governo do estado nessa... Porque quem é o proprietário, digamos assim, ou o dono do contrato é o estado, né? Ele concede por um determinado tempo, mas essa relação, às vezes, ela pode tanto ir bem como ir mal. Né? Como que é hoje? Não, a relação com o governo do estado está excelente, é o que eu tenho dito. O braço do governo do estado, que está no dia a dia com a gente, é o DR, né? E a gente tem tido uma boa relação mesmo, até nessa definição dos principais obras, para onde vai, quem a gente começa, quem deixa para depois, tem funcionado muito bem. Existe um pré-projeto, digamos assim, não sei se esse é o termo, né? Mas de repente se eu estiver errado, você pode me corrigir, também de um contorno norte, ali na região ali ligando, né, desde a entrada da cidade, né, quem vem de Curitiba, até a saída para o norte lá. Né? Isso também é um sonho maior ainda. É um sonho, é a solução para esse pedaço, vamos dizer, esse pedaço da rodovia que corta
o interior aqui de Ponta Grossa, né, vamos dizer, o centro de Ponta Grossa, a solução para esse trânsito caótico que passa aqui por dentro é esse contorno. É um projeto, podemos chamar de um anteprojeto, que já está, eu sei que alguns políticos da região já têm ido a Curitiba buscar verba para isso, e realmente seria, vamos dizer assim, o segundo sonho do paranaense, você criar esse contorno de Ponta Grossa, que daria também outra cara, principalmente para Ponta Grossa. E esse aí é um projeto mais localizado aqui. Localizado, né? Para tirar também mais ou menos o que foi tirar feito em Campo Largo. Isso. Tirar o trânsito de longa distância, deixar passando por dentro da cidade quem precisa passar por aqui, né? Quem está só aqui de passagem indo para o Mato Grosso, para o Paraná, para onde quer que seja, passe em torno da cidade. Né? É verdade. Tanto que você pega ali a 151, dependendo ali nos horários de rush ali, ela parece trânsito de centro de cidade, não de rodovia. Exatamente. É exatamente isso. Era uma estrada, né, que passava por aqui, a cidade foi crescendo e a rodovia é um indutor de crescimento mesmo. E hoje a gente tem uma avenida no lugar de uma rodovia. E a saída, não tenha dúvida, a solução para o problema aqui desse pedaço do trecho urbano é o contorno de Ponta Grossa, não tenha dúvida nenhuma. Maravilha, então a gente está chegando no final do programa. Não sei se tem mais algum assunto aí, de repente, que a gente não abordou, mas são várias obras aí em execução. Temos várias. Hoje nós temos aí, já falamos aqui, umas 3, 4 obras em execução e daqui para frente é todo ano. No mínimo 4, 6, começando ou terminando. Vamos ter bastante assunto aqui daqui para frente. Maravilha. E terça-feira, portanto, o Pepe Rich aqui em Ponta Grossa para inaugurar o segundo trecho. É o terceiro, na verdade, né? Daqui para lá é o segundo. Exatamente, é isso aí. Maravilha, então. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Doc.com, levando aí aos nossos telespectadores, a quem nos acompanha, essas informações que, afinal de contas, interferem na vida de todo mundo. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Tá certo, então essa foi a entrevista com o diretor da CCR Rodonorte, Cláudio Soares, falando a respeito desses investimentos aí previstos em contrato para melhorar a infraestrutura rodoviária aqui na região de Ponta Grossa e do Paraná. Com isso encerramos o programa Doc.com desta semana. Você que quiser rever o nosso programa estará disponível no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa Doc.com, e também você já sabe as principais informações de Ponta Grossa, da região, no nosso blog, no www.blogdodoc.com. E você quiser enviar aí sua crítica, sua sugestão, deixar a sua opinião aí pra gente, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.